Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia, Senhor, te adoramos, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar, fazer seu nome grande, Senhor, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui pra te adorar, Senhor. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Só para adorá-lo nós nos reunimos neste lugar.
para entregar todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão ao Senhor. Que nós possamos dar o nosso melhor aqui no templo, e você que está em casa, seja muito bem-vindo. E que juntos possamos celebrar ao Senhor neste dia, neste momento tão precioso. Sejam bem-vindos todos, queridos, em nome de Jesus. Você pode cumprimentar quem está próximo a você, dizer graça e paz. Que bom que você está aqui, amém? Graças a Deus, graças a Deus. Vamos orar ao Senhor, queridos. Pai, muito obrigado por este tempo maravilhoso que o Senhor tem nos dado, pelo privilégio de estarmos diante de Ti, de sermos chamados de Teus filhos, Senhor, porque o véu que separava já não separa mais. A luz, Senhor, que outrora estava apagada em nossas vidas, Senhor, agora brilha porque a luz de Cristo está sobre nós. E por este motivo, felizes somos, gratos somos, e queremos Te entregar tudo que temos e somos neste tempo. Recebe nossa adoração, recebe, Senhor, o nosso clamor, recebe, Paizinho amado, a nossa oração. E que possamos, Senhor, mente, alma, espírito, corpo, totalmente envolvidos, possamos entregar a Ti o nosso melhor. Ó Paizinho amado, cuida daqueles que estão enfermos, daqueles que precisam de uma solução. E que nesta tarde, neste dia, Senhor, neste momento, todos possam ser alcançados pelo Deus da glória. Oramos no nome de Jesus, abrimos este culto no poder do Espírito Santo e no nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe. Vamos continuar celebrando ao Pai. Eu queria mostrar um texto só antes, pode ser? Só um texto antes, só um. Escuta só isso. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Salmo 95. Saiamos ao encontro com ações de graças, vitoriemo-los com salmos, porque o Senhor é Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Amém? Adoremos ao Senhor, queridos. Amém. Boa tarde, igreja, graça e paz. Você está bem? Você está feliz? Que bom é saber que o amor do nosso Deus, Ele não falha com a gente. Nosso Deus, Ele é eterno. Nosso Deus, Ele é um Deus leal. Então, eu te peço que nessa tarde você levante a Ele um trono de adoração, com toda a sua força, com toda a sua alegria. Deixa a timidez de lado, se solta na presença do Pai. Amém? Aleluia!
saber que esse amor não falha. E nós te agradecemos, Senhor. E viveremos por Ti, ó Pai. Levaremos a Tua palavra, Senhor, àqueles que precisam. E não nos envergonharemos, Pai, do Teu Evangelho. Aleluia. Jesus, por Ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser e todo meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por Ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser e todo meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Será meu rei. Pai. Aleluia. Tu és adorado aqui, Senhor. Levante o seu louvor a Ele.
Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba de um bom perfume ao Deus que me deu tudo. Eu dou meu coração. Pegue ele, o perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha
te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo, Senhor, que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Te entrego, eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração. Que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração. Que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração. Que suba a ti um bom perfume. Aleluia. Glória a Deus. Adore mais ao Senhor, adore mais ao Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Oh Jesus, Tu és maravilhoso. Oh Jesus, Tu és maravilhoso. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Toda honra, toda glória, toda adoração sejam dados ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém, meu amado. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Nesta tarde, quero, ainda adorando ao Senhor, participar desse ato tão tremendo de ofertarmos e dizimarmos na casa de Deus. Quero ler rapidamente Lucas 21, versos de 1 ao 4, versículos de 1 ao 4. Lucas 21, versículos de 1 ao 4. Diz assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía,
todo o seu sustento. Você já parou para pensar por que essa viúva deu a única coisa que ela tinha para o seu sustento, as únicas moedas? Será que porque ela estava participando de uma campanha da prosperidade e o pastor lá da época diz: se você der tudo, você vai receber 1000 vezes mais? Não, não é por isso. Será que ela deu tudo aquilo porque ela era pobre? Ah, eu sou pobre, eu vou morrer mesmo, eu vou dar... Não, não é por isso. Eu tenho para mim que essa viúva deu essas 2 moedas, tudo que ela tinha para o seu sustento, porque aquele ato de ofertar ali fazia parte da vida dela. Aquele ato de ofertar ali não era para cumprir uma religiosidade, ou não era para cumprir, como se diz, uma tradição, mas aquele ato que ela, naquele momento que ela ofertou tudo que ela tinha, era normal para ela, fazia parte da vida dela, porque ela tinha tido um encontro com Deus, ela era uma filha de Deus. Então dar tudo que ela tinha para ela era normal, porque ela confiava no Deus Todo-Poderoso, que nada ia deixar faltar na vida dela, e com certeza ela adorava a Deus com tudo que ela tinha e tudo que ela possuía. Pergunto para você, nós quando viemos um culto aqui na igreja, cultuar o Senhor aqui nas 4 paredes, abrimos a Bíblia, lemos, levantamos a mão, cantamos, adoramos, oramos, ouvimos a palavra, recebemos a palavra, nós fazemos tudo isso 1 ou 2 vezes por semana. Por quê? Porque é uma tradição, porque eu vou fazer isso porque todo mundo faz? Não, eu creio que assim como eu, nós fazemos tudo isso porque essa é a nossa vida. Tudo que fazemos aqui quando reunimos como igreja, porque a igreja não é essas 4 paredes, somos eu e você. Aqui a igreja do Senhor se reúne, é consagrado ao Senhor esse local, mas aqui a igreja do Senhor se reúne. Nós fazemos isso porque é normal, faz parte da nossa vida. Nós não somos esse mundo. A vida do crente, do cristão, do salvo em Cristo Jesus, tem esse momento da vida que estamos fazendo hoje, assim como esse momento de ofertarmos, de devolvermos o nosso dízimo, é normal. Por isso fazemos isso com alegria, por isso fazemos isso em adoração, por isso fazemos isso com gratidão. Tem um louvor que eu estava lendo hoje que resume isso que eu estou dizendo, tanto que essa viúva fez, que ela fazia, como nós fazemos, nos reunindo, glorificando a Deus e devolvendo nossos dízimos e ofertando. Não vou cantar aqui porque só Jesus aguenta minha voz desafinada, mas eu vou ler aqui. Se o Ministério Louvor quiser cantar outra oportunidade. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício, quero a minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar, pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em meu coração, em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Então quando nós ofertamos, quando nós devolvemos nosso dízimo, fazemos como eu creio que aquela viúva tem. É normal, faz parte da vida dela, fazia parte da vida dela, faz parte da nossa vida. Isso nos alegra e declara que somos gratos e dependentes ao Senhor. Então eu te convido a você preparar o seu envelope. Você que está aqui presente, você que está em casa, o CNPJ da igreja está na tela. Você pode fazer um Pix, ofertando e dizimando, como eu já fiz a minha oferta no Pix. Não uso mais dinheiro em papel, muito raro, que hoje é uma maravilha esse Pix. Amém, amados? Fiquem de pé em nome de Jesus. Vamos em alegria, em adoração, em gratidão, devolver os nossos dízimos e ofertar ao Senhor. Curve a sua cabeça. Senhor, nós te adoramos, nós te amamos, nós te agradecemos por tudo que tens feito, tudo que fez por nós. É por isso que estamos aqui essa tarde, e como aquela viúva, Senhor, nós queremos dar tudo que temos e tudo que somos ao Senhor. Nós não queremos fazer apenas para cumprir uma tradição, ou porque todo mundo faz, não, mas nós devolvemos o nosso dízimo e trazemos a nossa oferta ao altar do Senhor, porque essa é a nossa vida. Orar é a nossa vida,
Ler a tua palavra é a nossa vida. Cantar salmos, hinos ao Senhor é a nossa vida. E ofertar e dizimar também faz parte da nossa vida. Receba então, Senhor, como oferta, como adoração e com alegria. E abençoa cada filho e cada filha sua. Que as janelas do céu se abram e bênçãos sem medidas venham sobre a sua igreja. Abençoa aquele que está passando alguma necessidade financeira. Faz o milagre nessa vida. Nos abençoa, traz prosperidade para que possamos continuar te adorando com tudo que temos e somos, abençoando o nosso próximo e glorificando o seu nome. Assim oramos, consagrando essas ofertas e dízimos ao Senhor, em o nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Traga o seu envelope em nome de Jesus. Queremos te dar o nosso melhor, Deus. E apesar de sermos tão pequenos, tão fracos e tão falhos, e apesar de sermos o que somos, te entregamos, Senhor, a sinceridade do nosso coração. Como a mulher que derramou o vaso de alabastro, o perfume do vaso de alabastro aos teus pés, como a mulher viúva que entregou as suas únicas moedas e tirou de tudo aquilo que tinha e te entregou o seu melhor. Nós queremos também entregar o nosso melhor, Pai. E o nosso melhor não se resume à vida financeira. O nosso melhor, Senhor, tem a ver com o coração disposto. Muitos ricos também ofertaram. Muitas pessoas com posses também entregam as suas finanças. Nós estamos falando de algo muito mais sério que isso, Pai. Nós estamos falando daquilo que é intenso, daquilo que está dentro de cada um de nós, no mais profundo do ser de cada um de nós, que o dinheiro não compra, que as riquezas desse mundo não afetam, que vai muito além, mas muito além desta vida. Olha para a sinceridade dos corações dos teus filhos. Olha para a nossa sinceridade, Deus. E recebe-nos, corpo, alma e espírito. Intenção, desejo genuíno de estar contigo. Muito mais do que cumprir uma ritualidade. Que haja no coração de cada um de nós o desejo de ouvir a tua voz, de sentir a tua presença, sentir o seu abraço e sentir-se guiado pelo Senhor. Acende a chama no coração daquele que está apagado, Senhor. Que o Senhor olhe para a igreja, que o Senhor olhe para os teus e tenha misericórdia de nós. Aqueles que estão aflitos,
aqueles que estão se perdendo em meio às dores, que não conseguem compreender a tua grandeza, que ainda não entenderam a tua soberania e por isso sofrem, que não conseguem descansar no Senhor. Tem misericórdia deles, Pai. Revela-te, Senhor, aos teus filhos de uma forma toda especial. Recebe, Senhor, a adoração, a nossa vida, como o apóstolo Paulo coloca. Que o nosso corpo seja entregue ao Senhor todos os dias, todos os momentos, não apenas num horário de culto aqui no templo, mas que a nossa vida seja uma vida de entrega constante no teu altar, no altar de adoração, e frutos, ofertas de frutos de lábios que glorificam o teu nome, de lábios que expressam o que o coração está cheio, que a alma está extremamente mergulhada, e a segurança daqueles que andam nos teus caminhos e sabe que o Senhor está no controle. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Obrigado, queridos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode sentir a presença do Senhor, querido? Que coisa gostosa. Quero louvar a Deus pelas pessoas que estão aqui no templo. Deus abençoe a todos vocês. Nós sabemos que quando nós mudamos o horário tanto assim, né? É natural de que as pessoas tenham algumas dificuldades. Algumas pessoas estão trabalhando ainda. Eu louvo a Deus por você que está aqui conosco. Deus abençoe a tua vida. Eu louvo a Deus a você que está assistindo ao vivo neste momento, e louvo a Deus a você que de repente estará vendo e participando deste culto no momento seguinte ou posterior. Amados, eu quero neste momento trazer uma palavra de paz ao teu coração. Nós temos vivido dias muito difíceis, dias em que o Evangelho tem sido combatido, em que só o fato de vivermos o Evangelho, até mesmo nas ditas democracias, parece já gerar um desconforto no meio daqueles que querem viver uma vida de libertinagem, uma vida, enfim, hedonista, humanista, e que o Evangelho de alguma forma os afronta. E a verdade é essa: o Evangelho precisa nos afrontar. O Evangelho não vem para massagear o nosso ego. O Evangelho vem para nos tirar da posição do conforto e nos levar na direção de Deus. A palavra do Senhor faz isso. Mas ao mesmo tempo em que há esse confronto, também há o consolo do próprio Espírito de Deus que trabalha em cada um de nós. Então, nós não nos sentimos aviltados quando somos confrontados. Nós nos sentimos amados, porque o filho ama o pai que corrige. Amém? Então eu queria trazer essa palavra para você, por causa dos dias que nós estamos vivendo. Estamos em momentos muito difíceis, onde os símbolos da nossa fé estão sendo vulgarizados, e muitas vezes ficamos naquela situação de ter aquela ira santa, se é que pode ter uma ira santa, né? De querer combater, de querer discutir, de querer mostrar o outro lado.
Mas você sabe que o Senhor tem mostrado ao longo da sua palavra que cada um coloca para fora aquilo que tem dentro de si. Significa que os caminhos tortos que cada um trabalha, que cada um está, que cada um persegue, são os caminhos escolhidos por estas pessoas mesmas. E quando nós olhamos para Cristo e o Evangelho, nós vimos Jesus falando de uma preocupação com ovelhas que estão perdidas, como sem pastor, não é isso? O Evangelho, ele veio para aqueles que têm desejo de estar com Deus. Há um engano muito grande de imaginarmos que há uma universalidade da salvação. A salvação não é para todos. A salvação é para aqueles que reconhecem a Jesus Cristo como Senhor da sua vida e que se submetem ao seu governo, ao seu senhorio. E por mais que nós queiramos, nós não vamos conseguir. Mas isto não quer dizer que nós não devamos pregar o Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado a tempo e fora de tempo. Mas também precisamos entender que Deus é soberano. A minha oração inicial, quando falava sobre aqueles que andam em angústia de alma, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que ainda se sentem perdidos, apesar de professar uma fé, tem muito a ver com a falta de compreensão do tamanho do nosso Deus. Porque quando nós conhecemos isso e entendemos, não é que a gente deixa de sofrer, não é que a gente deixa, nos tornamos insensíveis, mas nós entendemos que a vontade dele é soberana. E por ela ser soberana, então, Deus vai cumprir com o seu propósito. E Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Quem recebe isso, diga amém. E nesta noite eu quero mostrar para você como Deus age. Às vezes nós pensamos que, nós temos que fazer carreata, nós precisamos sair por aí gritando, nós precisamos levantar uma bandeira, nós precisamos agir, nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer aquilo. Aquilo que acontece diretamente comigo e com você, no nosso pessoal, sim, é possível nós fazermos. Nós podemos ajudar as pessoas que estão perdidas e abrir o entendimento delas. Mas existem coisas que fogem à nossa alçada e que nós precisamos deixar Deus agir. E nesta noite eu quero te mostrar o senhorio de Deus. Eu quero te mostrar o poder de Deus. Eu quero te mostrar a mão de Deus. Nesta noite, nesta tarde, né? Força de hábito. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, do profeta Daniel, no capítulo 5. Quisera eu ler todo o texto, mas eu vou fazê-lo até o verso 12 e vou procurar explicar os demais versículos para que a leitura seja mais rápida. Diz assim o texto: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então, trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos
de mão de homem, e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. A junta de seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto, perturbou-se muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai se achou nele luz, e inteligência, e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se achavam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Feche teus olhos e pede para Deus trazer interpretação para a tua vida. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos que o Senhor venha nos ajudar nesta tarde. Que Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações. Conduza-nos, Pai, na Tua verdade. Trabalha, Senhor, na minha vida e na vida dos Teus filhos. E seja conosco. Oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amados, esta passagem, ela fala sobre algo muito interessante que aconteceu com Belsazar. Você percebeu que os nomes são meio parecidos? Beltesazar e Belsazar, né? Belsazar era filho, na verdade neto de Nabucodonosor. Aqui está sendo dito teu pai por causa da ascendência, tá bom, querido? Então, Nabucodonosor gerou a um filho, e esse filho dele é quem gerou a este homem chamado Belsazar, e ele estava, na verdade, vivendo ali como um garoto, com todos os seus sonhos e com todas as suas possibilidades realizadas. Sempre foi assim. Desde que o seu pai assumiu o trono, na época de Nabucodonosor, vocês conhecem a história, vocês sabem como foi que Deus exaltou ao Deus de Daniel, como Deus exaltou ao próprio Daniel naqueles tempos. Mas depois que Nabucodonosor deixou de existir, que ele morreu, então Daniel foi deixado de lado. Os magos e os videntes voltaram a tomar conta de tudo, e ele ficou de lado. A situação que estava naquele momento é que Ciro estava às portas de Israel, de Jerusalém. Ele estava pronto para entrar, já tinha feito um desvio. E interessante é que a terra toda estava sofrendo, e Ciro então ia invadir aquele lugar, já pronto para invadir. E enquanto Ciro se preparava para invadir, o pai de Belsazar
estava num outro ponto, cuidando de Jerusalém, e num outro ponto, tentando fechar o cerco, ou seja, se livrar do cerco que também já se vinha. O império, na verdade, o babilônico estava se despencando. A verdade era essa, ele estava se despencando. E esse jovem, esse homem, ele, num repente de loucura, ele resolve dar uma festa no pior momento. No momento em que devia estar guerreando, no momento que devia estar pronto, que devia estar fazendo as coisas certas para se proteger Babilônia, para proteger aquilo que estava com ele. E o que ele faz? Ele dá uma festa. A ponto de dos escritos sobre esse evento serem ditos que Ciro dizia: mas isso é hora de dar festa? Prontos para serem, Ciro estava pronto para entrar na terra, e eles ali perdidos, né? Nessa festa toda, nesse sistema, ou seja, não pensando em absolutamente nada. E até então, o que acontece? Eles se embebedam, vocês veem em todas as coisas. E por conta de ter bebido muito, chegou a um ponto então de perder toda a noção, e disse: agora nós vamos beber com as taças, com o material que há na casa do Senhor, que o meu avô trouxe. Não bastava só ser totalmente negligente com o povo e com a sua história e com aqueles que estavam lá, agora ele precisava afrontar. Quando ele bebia, ele já estava afrontando, dando a festa, ele já estava afrontando a quem estava vindo para entrar na terra, para conquistar a terra. Ele estava mostrando desdém com aqueles que poderiam entrar na terra. Eu não estou nem aí para o que está acontecendo, eu vou viver a minha vida, tipo assim. Faz isso propositadamente. E agora então ele resolve afrontar ao Deus vivo. E ele usa daquelas coisas que são sagradas e daquelas coisas que são santas, separadas, e de que para utilizar os sacerdotes tinham todo um ritual para fazê-lo. E ele fala: nós vamos beber nessas taças, nós vamos usar. Eu sou rei. Eu gostaria de esclarecer para você que ele e o pai dele reinavam, então ele era co-regente, tá? Então ele reinava junto com o pai. Naquela região era ele quem cuidava, em outra região o pai dele fazia. Por isso que ele fala: será o terceiro no reino. Quem conseguir desvendar os segredos será o terceiro no reino, ou seja, depois dele. E ele então, ao fazer isso, e você vê que a questão toda ali envolvia sensualidade, não é isso? Bebedice, todo tipo de idolatria, porque davam louvores aos deuses de ouro, de prata, de ferro, de madeira, de uma forma assintosa, de uma forma extremamente pedante. Eu estou tentando achar uma palavra melhor para colocar isso, não é? Desaforada, irreverente, imaginando que o Deus Todo-Poderoso nada é. E aí no meio dessa festa aparece uma mão. Você já deve ter lido isso alguma vez. Você já deve ter ouvido algumas mensagens sobre isso. Deus acaba com a festa. Não foram os crentes lá orar em volta, levantar as mãos e repreender a festa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando com você? Não foram os irmãos orando em volta e falando: Senhor, traz um raio, destrói. Não foram. Deus não precisa que ninguém o defenda. Quem entende isso, diga amém.
Deus simplesmente se levanta e escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ninguém sabia o que significava. Mene, Tekel, Parsim. De repente, aquilo que era uma festa, veja, algo silencioso, sem trovões, sem relâmpagos, sem morteiros. Preste atenção nisso. Apenas uma mão, em silêncio, escreve: Mene, Tekel, Parsim. Aquilo foi suficiente para calar todo o ruído e o alvoroço de 1000 pessoas. A festa, a alegria, os prazeres vividos naquele momento, dando glórias aos outros deuses, cessam. A sensualidade, a sexualidade, a orgia, para. Porque Deus se levantou e se movimentou, defendendo a causa dele. Você entende isso? O texto diz que as juntas, vocês viram lá? No começo do texto? E então, no verso 6, e então se mudou o semblante do rei, todo-poderoso, o rei todo-poderoso, com seus convivas, feliz, dizendo: eu sou o maioral, né? Sentindo toda e recebendo aquela glória toda. O texto da tradição diz que uma vez, uma das concubinas falou que um rapaz era bonito e que estava no meio, não nesse momento aqui, só para você entender como é que era esse homem. Ele mandou mutilar a pessoa, o rapaz, para que não tivesse mais beleza. Num outro momento ele saiu numa guerra, numa disputa, uma caçada, alguma coisa assim, eu não lembro agora exato. E a pessoa venceu a ele. Ele mandou matar. Ele se achava aquele que tinha poder para dar e tirar a vida, e fazia isso sem nenhuma moral. Apenas a sua vontade era prevalecida. Como um filho mimado, fazia o que queria. A vida é minha, eu faço o que eu quero, e eu tenho todo o poder para isso. Seu pai não conseguia dominá-lo, a sua própria mãe, como vocês viram aqui, ela trata ele com todo cuidado, também não dominava ele. Até que ele vê na parede a mão de Deus. Então o semblante dele, no verso 6, diz que mudou. Acabou. Simplesmente mudou. Os seus pensamentos se turbaram. O que é isso? O que está acontecendo? As juntas dos seus lombos se relaxaram. E seus joelhos batiam um no outro. Temor, medo, pavor apareceu na vida daquele tão poderoso homem. Quando Deus decide, quando Deus quer, Ele faz. A gente olha para o outro lado do mundo e vê cristãos morrendo. E nós, muitas vezes, num rompante, ficamos enfurecidos contra aqueles que matam os cristãos que estão do outro lado do mundo. Ouvimos relatos horríveis. E se são verdadeiros também nós não sabemos. Você sabe que infelizmente na internet existe muita coisa para conseguir o view.
o like. Você sabe disso, né? Então, muita coisa. E cristão é muito crédulo. Eu diria que cristão é muito ingênuo. Acredita em qualquer coisa. E nós precisamos usar a nossa massa cinzenta, começar a raciocinar sobre tudo que nós ouvimos. Esse homem então, apavorado, agora apavorado, tornou-se um menininho, não é assim? E a mãe chega e diz: calma, não chore, em outras palavras, né? Estou sendo meio sarcástico aqui. Não, mamãe está aqui, mamãe vai te ajudar. No tempo do teu avô, ela falou: pai, mas é no tempo do teu avô, porque é normal isso a gente encontrar quando fala na ascendência. Por isso fala pai, não significa necessariamente o seguinte, né? Fala, no tempo do teu avô havia um homem. E aí então mandam chamar Daniel. Quando Daniel chega, e Daniel diz, e eles contam tudo que vão fazer para ele: ó, vamos te vestir de púrpura, vamos colocar um cordão de ouro no teu pescoço, vai ser o terceiro homem. O que Daniel faz? Muito obrigado, eu quero tudo isso mesmo. Eu preciso disso tudo, obrigado. Daniel falou: fica isso para você. Daniel não se vendia. Lembra Daniel quando foi para a cova dos leões? Alguém consegue lembrar disso? Daniel andava com a sua vida reta diante de Deus e não se curvava diante dos outros. Não é porque tiraram ele da posição que estava no esquecimento e que agora ele teria o seu momento de glória. Eu passei na prova, agora quem não me aplaudiu quando eu sofri, agora vai ter que me aplaudir de pé, aquela coisa toda, porque eu vou estar em evidência. Não. Essas coisas todas você pode deixar para você mesmo, mas eu vou interpretar o que você precisa. E aí, quando Daniel vai para interpretar, ele esclarece. Primeiro, Daniel chama a atenção. Ele diz: olha o que aconteceu com teu avô. Olha bem. Olha o que aconteceu com teu avô. Olha bem, ele teve um tempo em que ele não deu glória a Deus, e por não ter dado glória a Deus, ele se tornou como uma fera. Até o momento em que houve um lampejo na sua mente, e ele voltou a reconhecer a glória de Deus, e aí então Deus o reconduziu ao reinado. Você sabia dessa história? Daniel falou isso com esse Belsassar. Falou: você conhecia a história, você sabe disso, mas mesmo sabendo disso, você não se importou. Você afrontou a Deus, você quis brigar com Deus. Sabe quando alguém sabe que é errado e diz: eu vou fazer assim mesmo? Sabe quando alguém diz o seguinte: eu sei que está errado, mas eu vou fazer isso mesmo. É minha vida. Eu faço da minha vida o que eu quiser. É meu corpo, minhas leis. Já deve ter ouvido alguém falar uma coisa dessa. O problema é meu. O meu Deus sou eu. E alguns pegam a carteira e dizem: meu Deus é o meu dinheiro. Tem gente que diz: meu Deus é a minha profissão. Meu Deus são os meus estudos. Belsassar estava mais ou menos nessa linha. E agora Daniel então traz a clareza para este homem. Ele trata ele com a reverência necessária de um rei, mas não recua em falar o que era certo. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que a gente não pode se dobrar diante das situações. É preciso falar, mas existe o jeito certo de fazê-lo. Você já deve ter visto gente falar o seguinte: olha, comigo é assim. Eu falo mesmo. Existe maneira certa de falar.
Daniel fez isso. Ele respeitou a majestade do rei, do co-regente. Ele respeitou, mas disse o que precisava ser dito. Ele diz: tu, Belsazzar, que és seu filho, falando de Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isso. Isso está no verso 22. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste nele vinho. Além disso, deste louvor aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Deu honra a todos, menos a Deus. Então, da parte dele, foi-te enviada aquela mão que traçou esta escritura. E esta, pois, é a escritura que traçou Mene, Mene, Tekel e Parsim. E esta é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Preste atenção que há uma duplicidade de Mene. Ele está dizendo que contou, o termo é para isso. Ele diz contou e constatou. O significado é esse. Por isso 2 vezes. Contou Deus o teu reino e deu cabo nele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Foi analisada a vida dele e diz: está errado. Pérez, que vem dessa palavra Parsim, dividido o teu reino, ou dissipado o teu reino, e dado aos medas, e os persas. Então mandou Belsazzar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Você entende o que estava acontecendo? Enquanto estava a festa, estava o povo à porta para entrar. O Senhor lança a profecia e ela se cumpre em seguida. Deus age. Está claro isso para você? Deus persevera pela sua palavra. Deus vela pela sua palavra. Se você prestar atenção, isso foi algo que realmente já aconteceu. De alguém que não teve limites para a sua vida e viveu como bem quis. E isto aconteceu, é histórico. Agora, se nós nos transportarmos para o Novo Testamento, você encontrará um determinado momento quando o Senhor traz uma parábola. O Senhor Jesus, Ele traz uma parábola entre o rico e o Lázaro. Consegue lembrar dela? E Ele diz o seguinte: olha, você teve uma vida regalada, você teve uma vida cheia de bens. O problema não é ter bens, o problema é viver de maneira que o seu Deus sejam as coisas. Por isso hoje, você está no Hades. Pai Abraão falando, Jesus trazendo essa palavra, de uma conversa, né, é uma parábola do Senhor Jesus, falando sobre o Hades, sobre o céu, sobre o seio de Abraão, e Abraão, né, numa conversa ali. Veja, tanto no passado quanto no futuro, e quanto no presente, o nosso Deus continua sendo o mesmo e juiz da sua causa. Quem entende isso, diga amém.
Sabe por que eu estou falando isso? Porque existem muitas pessoas que acabam se perdendo, jovens, adolescentes, adultos, que se perdem. E que acham que podem fazer da sua vida o que bem entendem. Casei, não deu certo, casamento, eu separo e caso de novo. Meu pai não faz o que ele quer, eu saio de casa, eu vou viver sozinho. Começa a estudar, começa a se dar bem na vida, acha que já não precisa mais do outro cônjuge, que pode descartá-lo. Aquele que trabalhou, que junto com ele andou, ou com ela andou, que construiu uma vida juntos, quando chega, não, agora não preciso mais de você, eu caminho sozinho. Tudo isso está diante de Deus. Filhos que desonram aberradamente aos pais. Filhos que só obedecem pai quando tem troca. Né? Aquela coisa da recompensa. Se você fizer e me der, eu faço. E o pai e a mãe trabalham nesse reforço, porque acabam agindo desse jeito. Em vez de criar filhos para viverem uma vida reta, viram um monte de gente mimada, criança adulta. Ou um adulto que continua uma criança. Que não sabe perder, que não sabe ter dificuldade, que não sabe lidar com os problemas da vida. Por quê? Porque foram criados, mimados e deixados de lado. Fazendo tudo o que eles queriam. Pais que nunca estão presentes na vida dos seus filhos. Que compram muitos presentes. E pelos presentes compram os seus filhos. Esses filhos que crescem sem amor, sem limite, com muitas bens, e que acabam se tornando Belsazar na vida, porque acham que o poder está em suas mãos. E alguns ainda cristãos pegam o texto isolado e dizem: eu tudo posso naquele que me fortalece, e acham que são super-heróis e que podem fazer qualquer coisa. Porque não aprenderam a depender de Deus. Porque Deus nunca esteve no centro da sua vida. Deus sempre esteve à margem. A sua vida era seguida sozinha. Quando tinha problema, chamava Deus para resolver. Mas nunca chamavam Deus para tomar decisões. Nunca perguntaram a Deus qual é a decisão certa. Mas depois que o problema está instaurado, aí chama Deus para resolver. Estamos vivendo cada vez mais num mundo em que cada um faz o que quer. Quase num sistema anárquico. E querem nos obrigar. Querem obrigar aos cristãos a aceitar a maneira anárquica, hedonista, centrada no homem, a qualquer custo. Mas ora, isso não é religião, isso não é Cristo. A vida cristã, ela é baseada numa liderança que vem de Deus sobre a nossa vida, e nós somos regidos pelas Sagradas Escrituras. Esse é o nosso estatuto. Este é o nosso manual, é a nossa regra de fé e prática. Quantos filhos de cristãos que falam: eu não quero mais o seu Deus, eu quero viver a minha vida, eu quero ter as minhas experiências, eu preciso dar uma volta pelo mundo. Eu preciso conhecer outras coisas. Você me dominou até os meus 18 anos. Tem gente que com menos do que isso ainda faz. E tenta viver a sua vidinha. E aí de repente você vê pessoas frustradas, infelizes, mas que insistem em achar que estão bem.
Pessoas que não têm compromisso com o outro. Hoje em dia, os relacionamentos são extremamente voláteis, não é assim? Superficiais. E volta e meia você vê alguém infeliz, chorando. Eu quero resolver isso. Eu quero resolver, mas não resolver como? Não há vínculo. Não tem mais laços de afeto, porque busca-se apenas resolver os seus próprios problemas. Ou seja, eu estou carente de afeto, eu vou atrás de alguém. Eu estou carente de intimidade sexual, eu vou até alguém. Eu estou carente de qualquer coisa, eu vou resolver. Não importa o que Deus pensa, não importa o que a Bíblia diga. E eu quero dizer isso, não estou falando só no meio evangélico, estou falando de uma forma geral. Todo mundo sabe que é isso. Cada um quer viver do jeito que bem entende. E quero lhe dizer, irmãos, que muitos pais são responsáveis por isso tudo. Porque não chamaram para perto e dizer, ei, não é assim. Filhos criados sem relacionamento tendem a fazer o que os outros colegas fazem. Filhos que não têm em casa um suporte de pai e mãe, desde sempre, tendem a imitar, a ter o seu colega como o seu confidente, como a sua confidente. E pior que eles pensam que, por terem às vezes mais estudo que seus pais, sabem alguma coisa a mais da vida. E é essa arrogância que os leva para uma vida terrível. E cumpre a mim e a você buscarmos trazê-los de volta com amor, com graça, com misericórdia, mas com firmeza. Para que eles não entrem na justiça de Deus. Ou melhor, no juízo de Deus. Na justiça sim, mas não no juízo de Deus. A história de Belsazar acabou naquela noite. Começou com uma grande festa e termina com um funeral. No mesmo tempo. Porque simplesmente Deus foi desprezado. E cabe a mim e a você pensar sobre isso. O que nós estamos fazendo com os nossos filhos, mas com amor, com graça e com misericórdia. O juízo de Deus virá. Se você prestar atenção, você vai encontrar outros textos falando sobre algo parecido. Quando Hofni e Finéias levam a Arca da Aliança, lembram disso? Por causa de uma guerra, e acharam que isso ia resolver. E a Arca da Aliança, levada apenas como um amuleto, não serviu para nada. Deus permitiu que a arca fosse tomada, roubada, sequestrada. E o próprio Deus trouxe juízo para quem roubou a arca. Mas Ele também ensinou aqueles que deveriam não mais encontrar num objeto a sua adoração, mas entender que o coração precisava estar todo com Deus. Aonde está o teu coração, está o teu tesouro, e é disso que nós precisamos trabalhar. Já há muito tempo temos trabalhado com o ministério infantil. As nossas crianças são ensinadas a amar a Deus, e não apenas ter medo de Deus, mas amar ao Senhor e aproximar-se dEle. Muita gente só se aproxima de Deus porque tem medo do inferno. Muita gente se aproxima de Deus porque tem medo do mal que pode vir. Eu quero dizer, isso não resolve. Porque ninguém será salvo. Ninguém vai ser salvo. Porque escolheu Deus. Porque estava com medo do outro lado.
Para estar com Deus é preciso amá-lo, honrá-lo e respeitá-lo. E por isso então precisamos orar pelos nossos filhos, sim, e clamar ao Senhor por eles. Mas eu não sei, pastor, se eles são escolhidos. Querido, eu não sei se eles são, mas que nossa função é orar e ensinar e mostrar pelas Sagradas Escrituras. A decisão é deles. Nós não vamos ficar amarrando filhos. A decisão é deles. Mas o certo nós vamos fazer. Deus vai ter misericórdia no último momento da vida. Não sei se Ele vai ter misericórdia. Hoje Ele é o nosso advogado. Amanhã não sei. Então, quando a gente olha para isso, nós começamos a compreender que quando nós nos mantemos nos nossos vícios, sejam eles quais forem, nós estamos desafiando a Deus. Que Deus ensina que não é fazer. E se nós não entendemos isso, um dia a conta chega, como um cartão de crédito. Pode gastar bastante, mas saiba, você vai pagar aquela conta. Nós precisamos nos aproximar de Deus e levar aqueles que estão à nossa volta, que estão sob a nossa tutela, aqueles que o Senhor coloca para que a gente cuide, para que tenham realmente uma vida na presença dEle. Esses dias mandaram uma imagem de um Jesus em traje efeminado. E ficaram debatendo sobre isso. Falei, não perco tempo com isso. Eu não vou perder tempo com isso. Discutir sobre o assunto vai dar o que a pessoa quer. Like. Viu. É impressionante como o crente, quando pega um negócio desse, se espalha para todo mundo vê. Ele consegue no meio dos crentes um monte de view. Isso é uma coisa simples. É algoritmo. A mídia social trabalha com algoritmo. Há um tempo atrás, um rapaz se fez com um rostinho de um desenho e começou a falar besteira lá e todo mundo começou a compartilhar aquilo. A crentaiada toda compartilhando para recriminar aquilo. Um monte de views. Fez exatamente o que a pessoa queria. Exatamente. Nós não vamos resolver esse problema. O meu filho, a minha neta, eles não vão ter problema de assistir coisas na Netflix que não sejam para eles. Por quê? Porque eu sei, eu sou o dono do controle. Você está entendendo o que eu estou falando? Sou eu que decido. Acontece que muitos de nós queremos jogar assim, de podridão tem tudo. Jogar a responsabilidade para os outros, cuide do seu filho. Agora, se estiverem educando teu filho de maneira errada, obrigando teu filho a fazer, aí sim você entra. Você entra. Mas você não fica discutindo isso no meio social. Você vai lá e fala com quem resolve. Processa, se tiver que processar. Garanta os seus direitos. E pregue o Evangelho. Deus não chamou a gente para ficar batendo boca com ninguém. Deus não chamou a gente para defender Ele. Deus nos mandou a ovelha perdida da casa de Israel. Nossa função é pregar o Evangelho. Pare de se perder no meio do caminho, porque isso é o que o diabo quer. Quanto mais coisas eu tiver na minha mente para tirar, eu vou ficar só parado com isso e não vou fazer o que eu tenho que fazer, que é pregar o Evangelho. Então se mexa, repense, cuide da sua família, porque o juízo de Deus virá, e que aqueles que a gente ama possam ficar livres desse juízo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, queridos. Feche teus olhos. A função desta palavra é clara, de mostrar que Deus é soberano, que Deus cuida dele e das coisas dele.
A ideia que o Senhor colocou no meu coração é: fique em paz e descanse no Senhor. Conheça Deus como realmente Ele é, controlador de todas as coisas. Pastor, e aqueles que vivem pecando? Deus entregou essas pessoas ao pecado, porque o coração delas era ruim. O juízo virá. Então tenha paz no coração. Quando você aprende que Deus é soberano, quando a enfermidade bate à tua porta, você sabe que Deus está no controle. No controle, Deus no controle não significa que você vai ser curado. Deus pode não querer curar, mas tem paz, porque Ele é Deus. Se morrermos, estaremos com Ele. Sofrerão os que estão à nossa volta. Mas eu quero lhe dizer, querido, que em pouco tempo a vida vai ficar normal para eles também. Se a gente tem a nossa vida como o valor mais precioso, nós estamos errados. A gente precisa ter como valor mais precioso a nossa vida eterna. Precisamos cuidar do nosso corpo. Precisamos cuidar do corpo, da saúde daqueles que estão à nossa volta. Mas precisamos depender de Deus e saber que Ele é soberano. Amém? Feche teus olhos. Você pode dizer ao Senhor o que Ele representa para você, querido? Você pode fazer isso? Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é Deus de amor, de graça, de misericórdia. Nós reconhecemos que o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura de geração em geração. E é justamente, Senhor, a tua misericórdia a causa de não sermos consumidos. Nós reconhecemos, Pai, que o Senhor nos salvou. E nessa salvação não existe contribuição humana. O Senhor nos salvou porque o Senhor quis. E não há nada que nós façamos para sermos salvos. Nada, absolutamente nada. E essa distorção, muitas vezes que se tentam colocar o homem como se fosse participante da salvação, ela é maligna, porque ela retira de Deus a glória que é dele, porque somente em Jesus alcançamos salvação. Ele é o príncipe da paz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós definitivamente, Paizinho amado, queremos esta verdade sobre a nossa vida. E compreendendo que o Senhor é quem conduz a nossa história, saber que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. E que não significa que seja aquilo que nós queremos ou pensamos. Mas quando tu dominas, quando compreendemos a tua autoridade, quando compreendemos o teu poder, então, Senhor, a tristeza, a angústia, a incerteza, elas somem. Porque o Senhor controla todas as coisas. Agora, quando não entendemos isso, quando não conseguimos compreender esta grandeza da tua majestade, aí sim existem dores, existem lutas e inseguranças. Mas quando compreendemos a verdade, então é diferente. Assim como o Senhor não impediu Azarias, Misael e Ananias de entrarem na fornalha de fogo, o Senhor não impediu. Mas
mas o Senhor os livrou de serem queimados. O Senhor os livrou. O Senhor não impediu de Daniel ser colocado na cova dos leões. Não, o Senhor não impediu. Mas o Senhor fez os leões jejuarem enquanto ele estava lá. Teu é o poder. Teu é o poder. Teu é o domínio. E por isso então nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo Tua grandeza, a Tua soberania, a Tua autoridade sobre nossa vida. E não apenas sobre nossa vida, sobre o universo, sobre, ó Deus, o maravilhoso tudo. O único, o eterno, o Deus criador de todas as coisas e mantenedor de todas as coisas, que vela pela sua palavra e pelos seus propósitos. A Ti, Senhor, nos rendemos nesta tarde, em nome de Jesus, e Te pedimos perdão por todas as vezes que ficamos ansiosos, porque o controle está nas Tuas mãos. Que descansemos no Senhor, em nome de Jesus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele não vem do monte. Meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. A Ele a glória. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Isso, esperava por isso. Se curvam, vai. As bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei. Os reinos se abalam, querido. Dizer que Tu és o Senhor. O poder dos reinos diante do Senhor, eles se desfazem. Os reinos se abalam.
pode dizer palavras de amor ao Senhor, querido? Deus soberano, Deus eterno, nós nos rendemos aos teus pés, Jesus. Pai, perdoa, Senhor, se nessa nossa caminhada nós não temos entendido, se pela maneira com que nós fomos discipulados ou ministrados, nós não tínhamos entendido ainda a grandeza do Senhor. E nesta tarde, Senhor, nós colocamos o Senhor no lugar que o Senhor deve estar, acima de todos os problemas, acima de todas as circunstâncias, acima de todos os principados e potestades. O Senhor comanda a nossa vida e nós te louvamos por isso. Pai, eu quero também orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que precisam de uma cura para o corpo. E nesses dias tão difíceis, Pai, onde tantas vidas sucumbem ante a este mal que a terra, que afeta a terra. Sabemos que isso faz parte do teu juízo, nós compreendemos isso, e por isso então nós não podemos, por nossa conta, repreender este mal, mas nós pedimos ao Senhor, da tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, socorre o aflito, socorre, Senhor, o desesperado, aquele pai que não tem apenas o problema no corpo, mas em dias, Pai, que as emoções estão tão abaladas, os psicológicos tão afetados, de tanta gente com incerteza, com tanta gente vivendo na escuridão, que o Senhor nos use para levar luz, seja num leito de hospital, seja num leito de casa, seja numa chamada, Senhor, de vídeo, seja num áudio enviado a alguém, mas que nós nos possamos fazer presentes na vida daqueles que necessitam. Seja, Senhor, no momento presencial, com segurança e cuidado, mas que possamos fazer a diferença. Vem nos restaurar, Pai. Olha para a necessidade do teu povo. Olha para a dificuldade, Senhor, daqueles que precisam de emprego. E ajuda-nos, Senhor, nos socorre. Senhor, multiplica as bênçãos sobre o teu povo, sobre a tua igreja. E dá vitória em nome de Jesus. Pai, nós clamamos pela tua direção, pela tua condução em nossa história. E se há alguém, ó Deus, precise de uma bênção neste momento, que o Senhor sonde o seu coração e segundo a tua graça e misericórdia conceda o desejo, segundo os preceitos bíblicos e teológicos, que o Senhor os abençoe. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão no templo, por aqueles que estão em casa. Obrigado, Senhor, pelos visitantes, por aqueles que nos visitam pela página da internet. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Que o Senhor abençoe aqueles que, Senhor, que fazem parte deste corpo e estão tão longe, Senhor, no Pará, Senhor, do outro lado do planeta. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor abençoe o teu povo e a tua igreja. Seja, Senhor, com os teus filhos. Recebe nossa adoração, nosso clamor. Obrigado, Deus, pelas bênçãos alcançadas nesta semana, pela formatura da mulher única. Obrigado, Senhor, pelo trabalho feito com tanto cuidado, Senhor, pela Gessiana, e também, ó Deus, pelo Homem ao Máximo, pelo Adolfo, e todas as outras atividades feitas nesta casa. Obrigado pelo Ministério de Louvor, ó Deus, que tem trabalhado de maneira incansável para que as coisas aconteçam. Obrigado, Senhor, pelos irmãos da mídia, Senhor, que estão no streaming. Ó Deus, graças te damos por todos aqueles que trabalham na área técnica da igreja. Pelo Senhor, queremos te agradecer pelo ministério de intercessão, por aquele, Senhor, que vem te adorar com energia, Senhor, elétrica ou não, mas que trazem a energia do Senhor para este lugar.
e clamam a tua presença, Senhor, e a tua glória. Obrigado pela vida dos diáconos, Senhor, que se dispõem a estar mais cedo e preparar o templo, ó Deus maravilhoso, para os cultos. Tira o medo do meio do povo, tira o pavor do meio do povo, em nome de Jesus, Pai. Tira, Senhor, em nome do Senhor, também os pretextos, as desculpas para não congregar. Dá coragem ao teu povo, dá, Senhor, fidelidade aos teus filhos. Obrigado por aqueles que têm ofertado, dizimado, para aqueles que têm, Senhor, se colocado na brecha para participar dos eventos que nós estamos fazendo. Seja, Senhor, com o ministério de missões urbanas, seja, Senhor, ó Deus, com a aquisição de som para o novo templo. Pedimos a tua bênção sobre a construção, Pai. Pai, viabiliza esse projeto, Pai, em nome de Jesus. Usa os engenheiros, usa, Senhor, os calculistas, Pai, em nome de Jesus, e põe a tua mão. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão entregando recursos para esta construção. Abençoa o teu povo. É no nome de Jesus que nós oramos, Pai, gratos a ti por tudo. Obrigado pelos irmãos que oraram por mim, pela Senhor, cirurgia da pastora. Obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve conosco. Graças te damos, Pai, por todos aqueles que têm se empenhado em fazer o certo. Guarda os teus filhos que estão em viagem, guarda a tua igreja e guarda o teu povo. Abençoe o pastor Josias, a pastora Márcia, seja com eles, ó Deus. Seja, Senhor, com a família pastoral, com os nossos amados pastores e presidentes, Senhor. Pai, seja conosco, guarda as nossas vidas. Dá-nos, Senhor, um restante de dia abençoado, uma semana abençoada, Senhor, e que a tua paz, que excede todo o entendimento, esteja conosco. Eu despeço o teu povo dizendo que o grande amor do Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre tua vida, casa e família, agora e sempre, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Deus abençoe tua vida. Vai em paz. Cumprimente seu irmão.